Então vamos lá. Sejam bem-vindos à live do Capetinha, aqui no canal do Manovil, @ManovilBonecos, e no TikTok, @Manovil. Tudo bem com vocês? Terça 21, obrigado. Borba Pilar, muito obrigado. Bom, geralmente eu faço essas lives aqui para reagir aos vídeos que eu publico, né? Mas hoje, hoje vai ser uma reação sim, né? E vamos lá. Terça 21 ruas estão cheias para o Halloween. Nossa, quando que é o Halloween? Cara, assim, eu demoro para aderir aos fandoms, né? Na verdade, eu não entro para nenhum fandom, porque tenho particularidades na admiração de algum artista, sabe? A Taylor Swift, por exemplo, eu só gosto dela no acústico. E o som e o show normal dela, pra mim, é over. Eu não gosto, não. Então, nunca fui fã do Jorge Amado, o escritor. Até teve uma época que achava aquela sensualidade nas novelas. Novela livro, né? Não novela da TV. Sabia, né? Que novela é o texto escrito no livro. Depois apareceram as soap operas, que daí é a novela da TV. Então, novela é livro, né? Você não sabia, mas está sabendo agora. Então, aquela sensualidade nas novelas do Jorge Amado, e não da Manuela Dias, eu achava que era legal, porque era um desafio à caretice católica. Mas daí voltei a respeitar, assim, né? Eu comecei a respeitar o Jorge Amado quando soube que ele era afiliado ao PCdoB, quando ele era comunista. Mas então, assim, né? Vieram os fandoms da Anne Frank, a menina que ficou escondida no sótão, né? Fugindo dos nazistas. A Malala, do Irã. Irã, né? Acho que é Irã. A Greta Thunberg, que estava lá na flotilha para protestar contra a invasão do IDF israelense na faixa de Gaza. E o fandom da Carolina de Jesus, a escritora do Quarto de Despejo. Muito fandom para conferir, né? Porque eu gosto de saber por que eu tô sendo fandom, né? Não é só, que legal. Aí eu estava investigando, apurando o caso da trans que foi agredida em Botucatu, São Paulo, Carolina Bianchessi, né? E ela estava numa adega, que na verdade é um boteco que não é boteco, né? Você vai lá, compra a bebida e fica ali bebendo na calçada, ali perto, assim, né? Não tem mesinha, né? É adega, mas aí acaba virando uma baladinha ali, né? E então a mulher trans foi agredida numa adega, né? Em Botucatu. Então eu estava tentando entender o assunto e aí veio a história da Carolina de Jesus, né? Na verdade, a filha da Carolina de Jesus, a Vera de Jesus, né? Contou que o Jorge Amado detestava ela, a escritora, detestava o sucesso da autora, mulher favelada, preta e pobre. O Jorge Amado não fazia esforço para esconder, tá? Lembre-se que era 1960, Monteiro Lobato era power, né? Então o Jorge Amado não tinha esse negócio assim do politicamente correto, né? E aí era gay mesmo, não tinha, né? Sapatão era sapatão mesmo, e preta era preta mesmo, e tudo isso era defeito, né? 1960, tá? E a Carolina, ao contrário, não queria enfrentar o Jorge Amado. Manteve todo o tempo a submissão aos maltratos que o autor fez para ela, como que se ele fosse um senhor do engenho, ou o senhor da classe literária, no caso, né? O que eu não sabia
é que a Carolina alcançou sucesso estrondoso em 1960. Tipo, viralizou com o livro O Quarto de Despejo, sabe? E o livro dela foi publicado na Europa, nos Estados Unidos. O presidente John Fitzgerald Kennedy leu O Quarto de Despejo. 15 mil exemplares do livro foram vendidos na Tchecoslováquia, a antiga República Tcheca. Então, com essas notícias, assim, ela então passou pelo que hoje passam os influenciadores, ter que lidar com a exposição e ter que dar pronunciamento todos os dias. Ficou famosa a mulher. Todo dia dando nota de esclarecimento, toda hora assim, o que você acha, Carolina de Jesus? Olha que incrível, gente. No interessante texto do Tom Farias, que você encontra na internet, só você dá uma busca, né? Carolina de Jesus, Tom Farias, ele é um dos biógrafos da Carolina de Jesus. Ele diz assim, ó: da negra favelada à Cinderela negra. Da vida dura na favela do Canindé, em São Paulo, onde hoje está o estádio do Canindé, que a especulação imobiliária já quer demolir e construir um novo condomínio. São Paulo precisa tanto de condomínio, né? Carolina de Jesus estudou apenas 2 anos do ensino fundamental no Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, entre Uberaba e Araxá. Desde 1930 ela escrevia e continua escrevendo quando, em 1937, muda-se para São Paulo. Vai morar na favela e trabalhar de faxineira ou empregada doméstica. Como é que alguém vira escritor? Ora, como é que alguém vira ator, uma grande atriz? Como alguém se torna uma grande escritora como Carolina de Jesus? Sorte? Precisa de muita sorte. Muita configuração dos astros e um ascendente muito bom. Porque você pode ser talentoso e jamais ser reconhecido. Ou jamais produzir obra alguma, né? Fica sempre no potencial. Mas a arte começa com a cópia, com o cover, né? Ela começou lá copiando os textos que ela admirava, né? Copiando assim, tentando fazer o mesmo estilo. Então começa a dar os pitacos dela, mostrar a sua cara. Apenas isso, é muito fácil, gente. Faça você também. Seja você também um escritor, uma escritora famosa. Sabe? Um escritor é famoso. Mete bronca, gente. Mete bronca, é moleza, muito fácil. Né? Gente, assim como a interpretação no teatro, no cinema e na TV não se aprende na escola, tocar um instrumento musical, cantar, né? Não se aprende nos conservatórios, nas academias de música. Claro que ajuda quem tem talento. Até se ouve, né? A gente se ouve que sem o trabalho duro, o ensaio, a disciplina, não chega a lugar nenhum. Mas quem tem o talento e o dom passou longe dos institutos e centros culturais até ser consagrado por eles, até virar exemplo, né? E estava lá a dona Carolina de Jesus, famosona, Tônia Carreiro, gente, Manuel Bandeira, Clarice Lispector. Olha, Carolina de Jesus admirava a Clarice Lispector. Ela aproximou da escritora e confessou: olha, tenho até vergonha de chegar perto de você. Sua escrita é elegante, é coisa de uma grande autora. A Clarice Lispector disse assim para ela, que grande escritora era a Carolina de Jesus, que escrevia sobre a realidade crua. Seu ego fica onde? Se você ouvir... Nossa, mano, é tipo... Você vira pra Lady Gaga e fala assim: nossa, você é a minha rainha. Aí, né? A Lady Gaga vira pra... não, você é meu rei. Você, capetinha, você é o senhor dos infernos a quem eu devo idolatria. Já fez o... Eu falei, bah, finalmente você percebeu, hein? Lucas Henrique Portugal, salve! Já pensou, cara? Oh, meu Deus do céu, eu desmaiava, cara. Eu caía pra trás.
Mano, olha a vida dessa mulher. Na disputa eleitoral pela sucessão do governo, o governador do Adhemar de Barros, né, e entrar um novo governador, fica aquele assédio do convites para Carolina de Jesus se candidatar a vice-governadora de São Paulo, mano. Olha isso, tá? Não é miragem, gente. Carolina de Jesus tinha acesso a gabinetes de governo. Ela entrava quando ela queria no governo, no gabinete do Carvalho Pinto, governador de São Paulo. No Rio de Janeiro, o Leonel Brizola, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e o João Goulart. Cara, mano, olha essa aqui. Carolina de Jesus ficou amiga da Teresa Goulart. E para quem não sabe, a primeira dama era presidente João Goulart, né? Presidente ali, o palácio não era em Brasília, era no Palácio da Guanabara, né, no Rio de Janeiro. Então, para quem não sabe, Teresa Goulart era uma bela mulher, muito elegante. Procura aí, Teresa Goulart, né? E ela jovem, assim, linda, admirável, assim, sabe? Muito linda. E muito elegante. Ela nasceu na aristocracia pampeana, né, gaúcha, do Rio Grande do Sul, a aristocracia estancieira, essa palavra que eu tinha esquecido. A aristocracia dos estancieiros, que são os fazendeiros, o agroboi lá do Rio Grande do Sul, né, o primeiro agro, né. E a Teresa, filho de estancieiro, fazendeiro, né, para nós aqui do sudestino, emprestou o serviço do estilista Denner para fazer roupas para Carolina de Jesus. E nisso, a Carolina de Jesus defendeu as pautas do João Goulart, reforma agrária, reforma trabalhista. Por isso, o título do vídeo publicado hoje, Carolina de Jesus é comunista. Essa amizade com o casal Goulart talvez tenha sido tido um preço caro demais para a escritora, porque com o golpe militar em 1964, Carolina foi censurado e sua carreira foi prejudicada. Aí, dos palácios de governo, festas literárias e badalações, a mulher volta para a favela. Então, ela estava ali na favela do Canindé, muda, lembra que a filha dela, Vera Eunice de Jesus Lima, conta que daí eles foram morar no porão do dono da Açúcar União, sabe? Moravam no porão da mansão do cara do dono da marca Açúcar União. Então, mas nisso, cara, ela falava com governador, com presidente, badaladíssima. Cara, influencer, total influencer. Me fala um nome aí de uma influencer bombando, todo mundo pergunta, tá Virgínia. Pena que Virgínia não escreva nada, né? Não faça nada, pois Carolina de Jesus fazia, ela escrevia. O talento dela não era dancinha, ela escrevia livros, tá? Luva de Pedreiro, pronto, né? Aquela bola que o Luva de Pedreiro chuta lá, a Carolina de Jesus escrevia, pronto, né? Um exemplo assim para vocês terem a dimensão. Olha lá o Luva de Pedreiro lá indo para a Europa, entrando lá na Eurocopa, lá entrando naqueles timão lá. Nossa, né, meu? Falando né, o pessoal lá tratando até que legal o Luva de Pedreiro ali, né? O pessoal até, né, sendo bacana com Luva de Pedreiro, né? Então, Carolina de Jesus estava algo próximo disso, né? E aí veio o golpe de 64, né, o casal Goulart, né, a Teresa e o João Goulart fogem do Brasil, se exilam lá no Uruguai. E aí, como é que fica a Carolina de Jesus? Gente, acabou a carreira dela, né? Ela não foi presa, aliás, ela era acostumadíssima a ser presa. Acostumadíssima, porque ela era barraqueira, sabe? Ela era mulher diabo, assim, ela falava mesmo, sabe? E aí, ela se muda para
Parelheiros, lá na zona sul de São Paulo. Cara, eu conheci. Parelheiros hoje, assim, não tá a desgraceira que era quando era lugar de desova de carro roubado em São Paulo, sabe? E aí, assim, até que legal, assim, mas é um lugar meio bravo, assim, bravo, sabe? E aí ela se muda para uma favela lá e fica até 1977, quando ela morre, ela falece. Gente, essa mulher teve a vida inteira de pobreza e 4 anos de realeza. 4 anos de vida de badalação e sucesso. Olha que... Cara, se não é um personagem. Olha se não é um personagem. Pesquisem as entrevistas da Vera Eunice de Jesus Lima, a filha ainda viva da Carolina de Jesus. Hoje de manhã, eu fiquei toda manhã pesquisando isso, assim, porque como eu falei no começo, para mim era uma fandom, né? O pessoal joga um nome, a imprensa joga um nome novo. Eu falei, pera lá, né? Vamos esperar passar. Se não passa, eu fico aguardando. Ali muito tempo depois, aí eu vou pesquisar, vou tentar entender o que é esse nome que aparece aí, né? Eu falei para vocês dos nomes. Então, Carolina de Jesus era um fandom para mim. Hoje de manhã, criei coragem, fui ver. Eu caí de 4, assim, eu fiquei embasbacado, assim, tomei um susto, assim. Que figura, gente, que figura. Tá? Fiquei curioso, inclusive, para conhecer. Vou ler o Quarto de Despejo. Então, assim, se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa mulher, procure Vera Eunice de Jesus Lima. A filha dela está dando entrevista em podcast, contando a história. É de cair o queixo, gente. É de cair o queixo para quem é comunista, para quem é de esquerda. E é muito bom para entender o que é a pobreza, porque tem muita gente de esquerda que é muito teórico da revolução, que é muito teórico do marxismo, e não entende que o marxismo surge desse entendimento da pobreza, que vou confessar para vocês, né? Dentro do comunismo, aí eu fui conhecer uma ocupação de catador de reciclado. Cara, é um choque como é invisibilizado para quem é classe média, como eu, né? É algo assim que eu não sei o que dizer, se o sentimento é de vergonha, se o sentimento é de fim da civilização. São sentimentos assim de corporidade, de corpo da pobreza, materialidade da pobreza. É algo absolutamente chocante como eles passam na frente da gente e a gente não vê. A gente, eu digo, classe média, né? Dessa coisa que a gente fica toda hora vendo aqui, rede social, Disney, séries, celebridades e pessoas pobres, realmente pobres, né? Que moram em favela, que moram em ocupação. Como essas pessoas a gente não vê a realidade deles e elas estão ali do lado da gente, sabe? Isso é do Brasil. É algo assim que a gente não consegue lidar, não quer lidar porque dói. Eu falei isso no vídeo, porque dói. Então, por doer, a gente prefere não lidar. Prefere não encarar. Eu não digo nem discutir, porque discutir a gente discute muito. A gente tem resposta para tudo. Olha aí, racismo estrutural. Isso para nós não significa nada. Para quem é branco, para quem não é preto e pobre, racismo estrutural é um termo vazio. É algo como falasse em revolução socialista, revolução comunista, uma coisa assim, você não sabe. Marx já dizia, não sei como isso vai... O que é isso? Não sei como isso vai acontecer. Então a gente fica falando em hipóteses, né? A gente fica divagando, então a gente não sabe o que é. A gente não faz ideia, né? Então tá aí, gente, assim... Se choquem vendo as entrevistas da Vera Eunice de Jesus Lima, filha ainda viva da Carolina de Jesus. Ela conta o que é e o que não é, inclusive do biógrafo, né? Que tá vendendo aí a biografia da Carolina de Jesus. Ela vai lá, discute com ele, né? Bate boca com o cara. Ela é professora de língua portuguesa na Rede Municipal de Ensino de São Paulo e curadora da Obra da Mãe. Tá bom?
Bom, gente, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a margem equatorial, a licença recebida pela Petrobras, pelo IBAMA, mas antes eu preciso agradecer àqueles que contribuem e me ajudam, apoiam o canal do Manoviewer, os vídeos do Manoviewer, a live do Manoview, né, do Capetinha, né, enviam, que seguem, que se inscrevem lá no YouTube e que curtem, comentam, tá? E que também enviam principalmente o Crucifix aqui pro capetinha10k@gmail.com. O Pix, gente, o Pix que a gente precisa para manter o canal, tá? E eita, o que aconteceu aqui? Pronto, tá? Então, gente, obrigado para aqueles que enviam, assim, um Pix de qualquer valor. Mas olha, Eneomara Lourenço Silva, muito obrigado, querida. Nossa, 10 corações para você. Carlos Henrique Donevante, muito obrigado. A EMC, porque ela enviou R$1, não posso falar o nome dela. Então, ela sabe que eu agradeço, né? Que eu estou agradecido e estou agradecendo agora. Samuel Fernando Schroeder, um abraço, querido amigo. Muito obrigado. Lucas Bersano de Mateu, abraço. O Birajara do Carmo Zamboto, um grande abraço, meu querido amigo Birajara do Carmo Zamboto. Ronaldo Alfredo dos Reis, muito obrigado. Minha querida professora lá do Rio Grande do Sul, Denise Tatiane Girardon dos Santos, muito obrigado. Rogério Martins, muito obrigado. Sara Ellen Lisboa Duarte, muito obrigado. Luiz Henrique Gonçalves Santos, muito obrigado. E Ricardo Bezubica, meu querido amigão, sempre manda o Crucifix para mim, que todos eles enviaram aqui na chave do Pix, aqui ó, capetinha10k@gmail.com, tá bom? Um beijo e um abraço para todos vocês, e sem vocês não teria a menor possibilidade de eu abrir a live ou fazer os vídeos, né, gente? Eu sou artista e esse é o meu trabalho, tá bom? Muito bem. Saiu o licenciamento do IBAMA, né? A Petrobras já jogou os navios ali na margem equatorial, ali na foz do Rio Amazonas, região a parte oceânica do Amapá, né? E que põe em risco na contaminação, né, de poluição, tanto de cavocar os poços como vazamento de óleo na foz do Rio Amazonas, às vésperas do COP30. O jornal UOL, cientistas do clima e ativistas da sustentabilidade e ecologia chamam de hipocrisia do governo Lula, tá? Eu discordo, não porque concorde com o Lula, tá? Mas eu discordo. Não que eu discorde que o meio ambiente será colapsado pelos combustíveis fósseis. Sim, eu concordo com isso. Que seremos inundados por tsunamis, né, colossais, e em seguida teremos uma glaciação que vai exterminar a humanidade da Terra. Depois de morrer todo mundo afogado, nós vamos ser congelados. Eu discordo porque não estão falando de indústrias alternativas e motores elétricos. É isso que eu discordo, tá? Que eu acho que é isso que é hipocrisia. Porque fala em preservar, mas não fala, e aí, o que nós vamos fazer? O Brasil é a terceira maior jazida de terras raras do mundo. Em segundo lugar, olha só, Vietnã. E o primeiro lugar é a China. No dia 19 de outubro, né, 2 dias atrás, aí saiu uma matéria com a seguinte manchete. Seguinte manchete não, eu pergunto para vocês aqui antes de eu falar. Se não houver indústria, tá? Porque por que está cavando o poço de petróleo? Porque a gente tem indústria automobilística de carros movidos a combustível fóssil, temos a Petrobras que mantém o PIB do Brasil lá para o alto. Tá? Produto Interno Bruto, a economia do Brasil ali para o alto, tá bom? Se não houver indústria, que modo de vida teremos? De onde virá o emprego? Tá? Então a gente tem o agro e tem a indústria energética do petróleo, álcool, e coloca aí álcool, né, da cana de açúcar e o petróleo, tá bom? Então assim, é o pouco que a gente tem para ter emprego, o Brasil para ter emprego, tá? Bom,
Aí eu pergunto, por que não debatemos sobre terras raras, né? Terra rara para quê? Para te arrancar terra rara do solo e vender para os Estados Unidos? Não. Terra rara para refinar, você tira lá 1 quilo, 10 toneladas de terra rara, vai tirar 1 quilo de térbio, né? Para fazer o quê? Peraí. Mano, o viewer tá roendo unha aqui. Para tirar 1 quilo de térbio, 10 toneladas, 100 toneladas de terra rara, 100 toneladas de areia, você tira 1,5 kg de tungstênio, né? Terra rara para fazer o superímã dos motores elétricos, tá? Então, aí, por que isso não está sendo debatido? Por que só fala, o rio Amazonas sendo contaminado, e você não está falando da sobrevivência do país em termos de emprego, de indústria, de emprego, gente. Pronto, indústria, né? Não se fala sobre isso. Bom, daí no dia 19, 2 dias atrás, o UOL, o mesmo UOL que está cobrando, olha aí, governo hipócrita, vai contaminar o rio Amazonas. Eles publicam a seguinte matéria: minerais críticos. Para avançar em terras raras, o Brasil deve unir-se à China, defende acadêmico. Tá? Essa é a manchete da matéria. Vou repetir. Vocês vão lá e procurem, porque eu vou só dar um resumo aqui. Para avançar em terras raras, Brasil deve unir-se à China, defende acadêmico. Matéria do UOL no dia 19 de outubro de 2025. E esse acadêmico é o professor Gilberto Sá, químico, que há mais de 50 anos estuda as terras raras. E ele fala de um retrocesso nas pesquisas. Os acordos para os Estados Unidos, um desastre. Vou resumir aqui. Ele diz que só a China tem tecnologia de refino de terras raras. Ninguém sabe como é o processo e as substâncias que os chineses usam para refinar obrigado, REC 007, para refinar as areias. Porque a terra rara bruta é areia, gente. É um areião. É areia de pedreiro, areia de construir casa, tá? Quando você refina, você tira, como eu falei, a proporção, 1 tonelada, 100 gramas de terra rara, 10 toneladas, 1 quilo, sabe? Uma coisa assim. Só a China tem essa tecnologia, ninguém mais tem. Desde o professor Gilberto Sá, desde os anos 60, lá do lado da Carolina de Jesus, ele vem avisando, emitindo relatório, produzindo relatórios e projetos para desenvolver as indústrias nesse sentido, para refino e uso das terras raras. Mas ele reclama, nada sai do papel. Eu falei aqui que se desse para a Vale, né, a ex-Vale do Rio Doce, para a Odebrecht, essas empresas elas acabariam dando um jeito para produzir, para obter o metal, para produzir o superímã, né, o metal das terras raras, tá? O professor Gilberto falou que a Vale recebeu essa encomenda em 2010. Olha só, tá vendo? Né? Eu não sabia. O projeto foi chutado pela lateral. A Vale não fez nada. Tá? O professor Gilberto criticou o Lula e o Haddad pelo entreguismo, não fazer nada para obter a tecnologia de refino, fabricação de superímãs e vai lá, entrega a areia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu preciso, então tó. O professor diz que a China mostra grande interesse em compartilhar o conhecimento com o Brasil. Mas daí o que eu falei aqui numa live anterior? O que vai fazer com esse conhecimento de refino das terras raras? Quem faria o trabalho de pesquisa, adaptação e exploração que a Odebrecht Vale do Rio, né, a Vale faria? Teria a planta industrial para fazer isso. Não tem mais. Está tudo sendo privatizado, né? Ou então em risco de ser privatizado. Como disse o Fernando Haddad, o entregão.
PPP chinesa. Né? Não foi o que a Haddad falou? Tem que entregar tudo para PPP, fazer parceria público-privada. Eles vão fazer alguma coisa? Não faz nada, cara. Não faz nada. Você tem que entregar para a indústria e cobrar. Fala, me dá isso. Agora falar, entrega a grana, vai pesquisa aí, faz aí. Não é assim, Haddad. Não é PPP a receita. Você tem que ficar em cima ali. Bom, aliás, professor Gilberto Sá é comunista. É filiado ao PCdoB, tá? O que era a Alemanha na chancelaria da Angela Merkel? Mudando totalmente de assunto, hein? O que era o Reino Unido do Anthony Blair na era do neoliberalismo torando duro, firme e ali, pé, durão, olha, né? A União Soviética caindo, China em breve, né, aguardando a vez na fila, Praça Celestial, lembra disso? Tibete, né? Apple entrando em Shenzhen sob o olhar complacente do Deng Xiaoping, isso lá 1990 até 2010, né? Alemanha hoje, fechando siderúrgicas, encolhendo fábricas de automóveis. Estão deixando de produzir 2 milhões de carros na Alemanha. Precisavam do gás industrial, né? Do gás liquefeito que viria dos russos pelo Nord Stream, que foi explodido pelos Estados Unidos ou pelos ucranianos. Ninguém sabe direito, mas para mim foi os dois. E aí o atual chanceler, o farmacêutico de Vila, sem preconceito, por favor, o Friedrich Merz, né, o Friedrich Merz, querendo alistar jovens alemães para fazer guerra contra a Rússia e recuperar a Ucrânia. Esse tio não aprendeu que a Alemanha invadiu a Rússia e perdeu e foi invadida pelos russos? Gente, todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo aqui sabe disso. Ter privatizado a Vale foi o tiro do pé. Isso aí, Rex 007. Né? E que quase metade da Alemanha virou território russo ocupado. Ocupado. Por pouco a Rússia não ocupa e fala, não, isso aqui é meu. E a Holanda? E a Holanda que roubou a Nexperia, uma fábrica de semicondutores chineses, uma fábrica de semicondutor chinês dentro da Holanda, achando que ia dar bom. O que aconteceu? Os chineses simplesmente pararam de comprar da Nexperia holandesa. E imediatamente 40 mil holandeses foram demitidos da empresa holandesa. Agora o governo holandês suplica para os chineses esquecerem a sacanagem que fizeram. Isso me faz lembrar o fim da Segunda Guerra Mundial, em que os holandeses escalpelaram e lixaram as entreguistas que apoiaram os nazistas. Né? Já viram essa fotografia? Olha a maluquice que está a Europa, gente. Se a gente acha que o Trump já está maluco, olha a Europa. Falando em entreguista, um seguidor ou talvez um idiota que apertou o seguir da minha conta, sem querer reclamou que... Sem querer não, por querer, ele sem querer, né? Ele seguiu sem querer. Mas daí ele foi no comment de um vídeo meu reclamar que não para, como que para de ver essas porcarias, chamando meu vídeo de porcaria. Eu vou pôr aqui, gente, eu vou pôr. Depois se vocês forem lá no YouTube, lá vocês vão ver. Tá? Aí eu fui ver quem que era o cara. Bom, aí eu de cara vi lá, né, ele estava me seguindo. Eu percebi que o erro foi dele. Um rapaz de Santa Catarina, filho de um produtor de soja, Campo Herê, nem sei onde fica isso. Claro que bolsonarista. Claro que rezou para pneu. Claro que né, cantou hino nacional para pneu. Claro que apontou celular para o céu para vir ET, né? Mas a plantação da família estava bonita, gente. Soja, assim, bonito, crescendo. Tem uma foto dele, o papai, mamãe, 2 irmãs, todos sorridentes, porque a safra já devia estar vendida para a China comunista. Não são hipócritas esses sojicultores bolsonaristas, hein? Não são, não? Assim como o sojicultor estadunidense, eleitor fiel do Republicanos,
né, do Donald Trump anti-woke, anticomunista, tomaram uma sova porque a China comunista não comprou mais soja dos Estados Unidos. E agora eles não sabem o que fazer. O desejo deles foi realizado, mas tá lá com a soja podre, não estão perdendo fazenda, estão tendo que devolver para o banco, porque eles empenharam, né, a fazenda para plantar soja para vender para a China comunista, né? E aí a China comunista falou assim, não vou comprar mais essa porcaria capitalista aí não, né? E aí o que o sojicultor estadunidense está fazendo, né? Não sabe o que fazer, né? O desejo deles foi realizado, né? E aí o ódio, né? Quem que eles vão odiar agora, né? Então eles odeiam o catarinense que sojicultor que está me seguindo, que veio lá reclamar dessas coisas comunistas que tá chegando no Reels dele lá, né? Tá chegando na tela dele lá, né? Tá lá, né? Porque, né? Gente, o que adianta amaldiçoar a China, o sojicultor bolsonarista catarinense, né? O estadunidense, por exemplo, agora ele amaldiçoou o catarinense, gente, a soja brasileira, né? Tá lá xingando. Vocês podem lá ver o jornalismo lá dos Estados Unidos, esses brasileiros, a soja brasileira vai acabar com a soja dos Estados Unidos. Fala pimentas K8MX, um abraço, K8BMX, um abraço, né? E tá lá, sabe, o maluco. Gente, eu vou expor. Depois vocês forem lá no YouTube, no @manovilboneca, eu vou expor, vou colocar lá a página do cara que tava, agora ele deixou de seguir, mas ele tava me seguindo, tá? Por quê? Porque erro dele, ele que começou a me seguir, veio no comment e me xingou, eu fui educado e aí ele me xingou de novo, me chamou de boçal, igual um bolsonarista terrorista difamador, né? Ele se chama Luiz Alfredo Viganò. Tá? E quando publicar no YouTube, vocês vão ver o print. Olha o nome da arroba dele, da página, do perfil dele. Tá escrito assim, @Viganò Luiz Alfredo. Não tô brincando. Eu não tô brincando. Tem que ter dó de bolsonarista, cara? Não. Eu só desejei para ele um ciclone em cima da soja da família dele, para largar a mão de ser trouxa, entendeu? Porque ele xinga comunista, ele xinga o PT, né, que ele odeia, mas vende para a China, tá? Então, o que é isso, cara? Merece assim um ciclone em cima daquele jardim de soja da família dele lá. Tá? Por favor, Deus, eu nunca te pedi nada, manda um cicloninho lá para Santa Catarina lá. Tá bom? Isso aí, bolsonazistas. Bom, gente, deu 40 minutos aqui de live, tá? Vou agora publicar lá no YouTube, tá bom? Pimenta SK8BMX aí, um abraço aí pro pessoal aí que tá aí, tá bom? Tchau.